Mãos Solidárias no ar. Hoje viemos conhecer o Instituto Semear, que fica no residencial Vila Olímpia. Vamos entender como esse espaço funciona com a coordenadora técnica Andréa Tibes, ela que está ao meu lado e vai contar um pouquinho da trajetória. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada pelo convite de estar participando do programa com vocês. É um prazer recebê-los aqui para expandir, para que outras pessoas tenham conhecimento de como funciona uma OSC, como funciona esse atendimento às nossas crianças, adolescentes, mães, famílias. Bom, queria que você explicasse um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa também conhecer esse espaço, há quanto tempo, existe aqui essa unidade e falar um pouquinho sobre a proposta, a missão, o objetivo desse lugar. Bom, é um prazer trabalhar como coordenadora, fazer parte dessa equipe maravilhosa do Instituto Semear. É uma instituição que foi fundada lá em 2002 e ela inicia com o programa Viva Leite. Então, olha que interessante, as famílias iam para buscar o leite e as crianças, elas ficavam ali meio desocupadas, vamos dizer assim. E essa instituição, aí, na verdade, a igreja, ela começou a acolher essas crianças com alimentação e aí foram inserindo atividades e aí surge o serviço de convivência. E em 2011 já é identificada a necessidade aqui no território de ter um apoio para o público, de ter um apoio para a população, porque é um território isolado. Sim. Então, por ser esse território isolado, então são pouquíssimos recursos, é bem escasso. O que a gente tem aqui no bairro? Uma escola, aí tem alguns pontos de igrejas e uma praça. E nós, desde 2011, aqui do Instituto Semear Vila Olímpia. Então, é muito gostoso trabalhar aqui, atender essas crianças e as suas famílias. Então, nós ofertamos diversos programas no decorrer do tempo. Certo. Então, tem alguns que a gente trabalha contínuo e tem outros que são as oportunidades que surgem. Então, são empresas que ofertam para a gente alguns projetos para que a gente possa estar participando e a gente vai topando, vai estudando cada proposta. Possibilidades. Quais são esses projetos, Andréa? Nós temos uma parceria com a FEAC, então recentemente encerrou um projeto chamado Bytes de Mudanças, que é um projeto de inserção ao mundo digital. Então não é aula de informática, é realmente a inserção ao mundo digital, que nós começamos esse projeto bem pequenininho para as crianças, de 6 a 14 anos, o nosso serviço de convivência, mas a gente viu a necessidade de estar estendendo, então nós fomos estendendo ao público do CCI e ao público idoso, que é os que têm mais dificuldade hoje em dia com as tecnologias. Então, até hoje, se eles precisam, a gente dá esse suporte. Eu preciso imprimir uma conta, eu preciso acessar um documento. Então, a gente dá esse suporte às famílias e ao território em relação a esse mundo digital. Então, ele começou pequenininho, depois ele encerra a parceria com a FEAC, mas a gente continua trabalhando com o nosso público, trabalhando com o território por meio desse projeto que iniciou aqui. Então aqui é um espaço que acolhe tanto as famílias como um todo, justamente porque são atividades para todas as faixas etárias. Sim, nós trabalhamos a partir dos 6 anos. 6 anos. Isso, certo. Então a gente trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças de 6 a 14 anos, sempre no contraturno escolar. Então quem vai aqui para a escola de manhã vem para cá à tarde, quem vai para a escola à tarde vem para cá de manhã. Então a gente faz o acolhimento dessas crianças e adolescentes. Aí a gente oferta de manhã café da manhã para quem chega, e é um bom café da manhã. E aí eles fazem diversas atividades voltadas para serviços de convivência e depois a gente oferta o almoço. E aí também é um bom almoço. E aí depois eles vão para casa, vão para a escola no período da tarde. E quem foi para a escola de manhã, vem, aí a gente acolhe, serve o almoço para quem está chegando e depois fazem as atividades. E no final da tarde eles tomam o café da tarde antes de ir para casa. E André, quantas atividades existem assim num total, Tem as oficinas, os oficineiros, Como que é distribuída as
como são distribuídas as atividades ao longo do dia? Então, a gente sempre busca estar trazendo aquilo que atrai mais, principalmente as crianças e adolescentes, falando de serviços de convivência. Então, nós temos 7 oficinas que vai contemplar inserção à informática, ao mundo digital, né, que é a nossa oficina Bytes de Mudanças. E aí a gente tem a oficina de cunho socioeducativo, que a gente traz a roda de conversa com as questões que acontecem no território, que acontecem na região, que acontecem no mundo. Por exemplo, o tema agora vai ser seleção brasileira. Então a gente vai trazendo com eles, por meio de diversas atividades, conhecimento de outras culturas. Aí a gente fala muito, a gente aproveita o futebol, por exemplo, para falar muito sobre a questão do coletivo, do respeito, né, do um perder, o outro ganhar, que é essa frustração que faz parte da vida. Então a gente sempre trabalha com o objetivo de formar cidadãos de bens e valores. Então, o que a gente traz para ele, né, nosso principal desafio sempre vai ser trazer atividades que trazem essa reflexão para eles do mundo como ele é. Sim. Né? Com as coisas boas, às vezes com as coisas não tão boas, mas que tudo faz parte da vida, que a gente tem que ter resiliência e sempre estar respeitando o próximo, independente da situação que acontece. Mas a gente também tem atividade esportiva, a gente tem atividade de dança. Ai, que legal. Eles amam, inclusive eles estão participando, vou abrir uma brecha aqui nesse momento, Claro. de um projeto muito legal, que é parceria com a FEAC também, que chama Arte Cultura. Ai, que legal. Então esse projeto é um projeto muito grandioso, junto com outras 7 instituições da região de Campinas. Mas a atividade ela acontece especificamente aqui, os treinos, a dança, é daqui mesmo? Isso, nós temos, cada instituição tem um grupo, né, de até 20 participantes. Então nós temos os 20 participantes e os ensaios são feitos aqui às sextas-feiras. Então outras instituições vêm para cá na sexta-feira e é um grande musical que eles apresentam no final do ano no Teatro Oficina do Estudante e também no Teatro Castro Mendes, lá em Campinas. E aí vem ônibus fretado, levam todas as famílias para assistir. Então você vê a grandiosidade desse projeto, que ele traz tanto a cultura para os atendidos, traz também essa inserção à sociedade de outros territórios, de outras OSCs, e também na apresentação leva as famílias para acessar essa parte cultural e para ir lá morrer de orgulho do filho, da filha, do sobrinho, do neto. Ele pode levar toda a família para estar participando, para estar assistindo. Então eles vêm para cá e o nosso educador, que é o Wellington, o nosso educador faz assim um trabalho espetacular com eles de dança. E Andréia, você percebe então, né, nítido, né, como você também fala, né, com essa alegria, com essa emoção, o objetivo mesmo, né, a missão que é o Instituto Semear dar transformação para essas crianças, adolescentes, jovens, e também esse vínculo, né, fortalecimento de vínculo, como vocês mesmos dizem, em relação às famílias. Porque tem de fato esse trabalho não só com as crianças, mas também esse fortalecimento que é o mais importante, né? Qual que é o maior desafio para vocês para manter o espaço e para continuar levando essa transformação para essas famílias e tantos assistidos aqui? Então, a gente tem aí muitos desafios, né? Temos desafios diários e temos os desafios gerais, que seria a questão até financeira que a gente fala, porque a gente sempre está dependendo de doações, de voluntariado, mas a gente depende bastante também de participação de pessoas que queiram estar fazendo doações ou prestar serviço, mas também de empresas, né? Porque as empresas, quando elas vêm com um projeto que contempla toda a instituição. A gente tem um padrinho
que nos ajuda, que é o Juliano Ferrarese, um beijo, obrigada. A gente tem esse padrinho que ele vem aqui, ele nos ajuda, ele doa brinquedos para as crianças, para que a gente possa fazer gincana. Se a gente precisa às vezes de instrumentos mesmo para o trabalho no dia a dia, como bola, que eles amam, então aí o nosso padrinho nos ajuda, mas, né, o padrinho é um só, é uma pessoa física, né, e aí a gente convida todo o público para vir, para estar participando. Você que sente no seu coração que você gostaria de fazer parte de um projeto social, vem com a gente no Instituto Semear, que você será muito bem recebido, de braços abertos e com um sorriso no rosto. Ai, muito legal, viu, Andréia? Porque, de fato, as atividades e tudo que vocês proporcionam aqui para as crianças e para tantas famílias tende a se expandir cada vez mais, né? É algo que outros programas vão surgindo, outras atividades, e realmente tendo braços, né, nessa ajuda constante faz toda a diferença. Com certeza, é isso que faz movimentar a instituição diariamente. É uma doação que a gente recebe aqui de uma roupa, né, que a gente consegue dividir com as crianças, com as famílias. São doações de alimentos diversos, de brinquedos e também em valores em espécie que a gente consegue contemplar as nossas necessidades. Porque a manutenção da instituição, a gente depende dessas doações para essa manutenção, né? Então, quando quebra alguma coisa, igual agora no momento, a gente pode ver que a gente precisa pintar a instituição. Então, se a gente consegue voluntários que venham tanto na ajuda da prestação do serviço, quanto na compra das tintas, na doação das tintas, é aí que a gente consegue ir trazendo melhorias para nossa instituição. Então a gente sempre está nessa expectativa, né? Por isso que a gente convida todo mundo que queira, que sente no coração. A gente tem bastante ajuda também das igrejas, né? Dos voluntários das igrejas, dos voluntários das igrejas que gostam de participar dessas ações sociais. Então, às vezes a pessoa, ontem mesmo a gente recebeu uma doação de uma pessoa que tem um sítio. E aí, agora tem limão, tem abacate, então eles trazem. Vendo a necessidade. E aí a gente faz para as crianças, e não só isso, mas a gente também dá para as crianças levarem para casa quando a gente vê, veio muito, né? Fazer aqui ainda vai sobrar. Então essa sobra, na verdade, não é uma sobra, a gente distribui para as famílias, né? Então toda doação sempre é muito bem-vinda. E a gente também faz o nosso bazar solidário. E o bazar acontece quando, Andréia? O nosso bazar, a gente vai fazendo mais ou menos a cada 2 meses. Mas agora, nessa época de inverno, então a gente sabe que várias famílias têm uma dificuldade, têm a vulnerabilidade econômica. Então a gente tá montando o espaço e vai deixar como se fosse uma lojinha para que as mães, os pais, as avós, os tios, eles possam vir aqui no horário que eles têm disponível. E aí a gente faz assim um valor simbólico, e esse valor é convertido para ações para as crianças, transformando vidas mesmo, que a gente atua todos os dias. Por isso que a gente fica com esse sorriso, porque sorriso estampado no rosto, não tem motivo melhor, né? Porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho que você vê o resultado, você vê a alegria da criança quando ela recebe algo que não faz parte muitas vezes da rotina dela, né? Que é uma alimentação diferente, é um brinquedo diferente, é uma estrutura diferente às vezes que vem para cá por meio de alguma doação. Então são atividades que trazem alegria, pertencimento e trazem também, eu acho que essa questão da resiliência, de ver esperança, de entender o seu papel na sociedade, né, de ver que muitas coisas boas acontecem. E além das nossas crianças que eu tô falando, de 6 a 14 anos, a gente atende também o CCI, que é o Centro de Convivência Intergeracional.
integrado intergeracional, que a gente atende 15 mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos, pode vir. Pode participar. É aí que a gente tem o artesanato, Sim. que foi uma identificação do território para essas mães e mulheres que vêm aqui, e é uma terapia para elas. Além delas aprenderem o ofício, ainda tem a questão da socialização, Sim. que acaba sendo uma terapia em grupo ali. E também a gente tem aula de alongamento e a gente também tem aula de dança. E o pessoal vem e aproveita e curte bastante. Ou seja, são muitas oficinas, muitas atividades, e por falar então nesse grupo de mulheres no artesanato, a gente inclusive conversou com algumas delas e olha, o resultado é surpreendente mesmo. Algumas vieram por questões assim de necessidades e hoje elas já empreendem, conseguem ali ter o lucro, né, vender os trabalhos, os produtos, né, que elas fazem. Então tá muito legal. A gente vai para um rápido intervalo, na volta você confere tudo. Há quanto tempo você atua aqui no Instituto Semear e por que você veio para cá? Bom, eu sou educador social aqui há 2 meses, mas já tenho experiências em outras instituições. Eu escolho essa área da assistência social porque é uma área muito importante, principalmente para a região de Campinas, onde a gente se encontra com algumas regiões de extrema vulnerabilidade social. Então, é um sentido meu de vida, é algo que eu me vejo importante em fazer. Gosto bastante de trabalhar nessa área porque eu tenho uma vivência com teatro, então eu gosto de trabalhar também junto à questão das artes, sendo um sócio-educador que possa estar ampliando o repertório dessas pessoas, esses atendidos que merecem todo tipo de acolhimento, todo tipo de desfrutos positivos que a gente tem para oferecer. E aqui então no Instituto, qual que é o nicho de atuação? Ele é mais voltado para essa parte mais cultural? Isso. No meu caso, eu estou aqui como educador social, então eu fico responsável por 2 turmas, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Nosso ponto enquanto OSC é justamente garantir direitos, dar a eles essa percepção de como trabalhar a sociabilidade, trabalhar o respeito, a educação. A gente não tem como papel educativo no sentido, porque esse é um papel da educação. Nós estamos aqui mesmo na área do social, para acolher, para ouvi-los, para ajudá-los, nesse sentido mesmo. Que eles vêm justamente para sociabilizar, fortalecer esses vínculos, trabalhar a empatia, trabalhar o respeito com o próximo, trabalhar a cidadania, entender os seus direitos, entender que o papel da saúde ele é fundamental, eles precisam buscar esse papel da saúde, o papel da educação e também o do social. Eu acho que esse é o nosso principal papel aqui, indicar o que é da educação é da educação, o que é da saúde, o que é da assistência social é aqui com a gente. Geralmente eu gosto de vir pra cá para ficar com meus amigos, para jogar bola, para brincar, se divertir. E geralmente eu venho pra cá, mas geralmente mesmo é para mim jogar bola. E me conta, Dylan, o que você gosta de fazer aqui? Fala pra mim. Quadra. Quadra? O que você faz lá? Jogar bola. Vôlei. O que você faz aqui no Instituto Semear? Por que você gosta de vir pra cá? Porque eu gosto de brincar com meus amigos, comer, tomar café da manhã e desenhar. Eu participo da aula de dança, do futebol, do teatro e eu também aprendo hip hop. Aprender mais e brincar mais com os amigos. E o que você aprende? Muitas coisas. Você sabe dizer o quê? Educação física, artes, brinquedoteca e também eu sei desenhar muito bem. Com um olhar atento e acolhedor, as professoras guiam cada atividade. Elas sabem que por trás de cada jogo e dinâmica existe um estímulo vital para o desenvolvimento motor, social e emocional de cada pequeno. Através do lúdico, as crianças exploram o mundo,
testam limites e descobrem novas habilidades, fortalecendo a autonomia e a autoconfiança desde cedo. Eu estou atuando aqui no Instituto há 2 meses, trabalhando com a turminha Sementes do Bem 1, né? E é um trabalho que exige muita dedicação, muito amor, né? E paciência. Mas aqui, esse ano, a gente está trabalhando com a temática Diga Não à Violência. Nós trabalhamos principalmente a questão do acolhimento, do respeito ao próximo. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos se dedica em trabalhar temáticas referentes à cidadania, respeito ao próximo, convivência com a comunidade, né? E dentro e fora da instituição. Então, é um trabalho que exige dedicação, esforço, e as crianças são totalmente acolhedoras. Nesses 2 meses, trabalhando no serviço de convivência, eu pude perceber que as crianças, elas precisam do nosso apoio, da dedicação de um adulto, né, que tenha um olhar voltado para elas e dê voz a elas, né? Aqui, especificamente na sala, a gente trabalha com crianças de 6 a 9 anos de idade. Trabalhar no serviço de convivência sempre foi algo que esteve no meu coração. Então, hoje, às vezes a gente chora por diversas coisas que saem da nossa rota, que saem do nosso controle, mas hoje eu percebo que estar aqui era algo que esteve no meu coração um tempo atrás e hoje está se realizando, se concretizando, e tem sido prazeroso. E o que você gosta de fazer aqui? De desenhar e pintar. A oficina de cá é muito boa porque nós aprendemos várias coisas e tem mais pessoas chegando para cá, novas pessoas também. Qual a oficina que você mais gosta de fazer? A de informática. Gosto de informática. Para informática? E o que você aprende lá? Eu aprendo a fazer um monte de coisa. Você faz desenho também? Sim. E das professoras, você gosta? Elas são legais? Como que é? Elas são legais. Tá certo, então. E você, qual que é o seu nome? Ana Júlia. Quantos anos você tem? 9. E você, Ana Júlia, o que você gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar com tinta. Com tinta? E o que você faz? Bandeira, Brasil, bola, coração de arco-íris, um monte de coisa. O programa Viva Leite, ele é um programa que é do estado de São Paulo, né? A gente faz parte desse programa, que a gente é um ponto de referência, um ponto de entrega para eles, né? Então, assim, os leites, eles vêm normalmente durante a manhã cedo, 7 horas da manhã já chega o programa Viva Leite, da prefeitura, né? Tem várias instituições e nós somos um ponto de entrega. Recebemos, atendemos 80 famílias. São crianças de 6 meses a 6 anos completos, então que está em situação de vulnerabilidade social. O programa Viva Leite, eles faz essa triagem, né, essa análise, se encaixa ou não se encaixa no programa, e aí se encaixa no ponto de referência que é mais próximo da família. Então a gente fica aqui no Vila Olímpia, mas a gente também atende outros bairros, como o CDHU, o São Martim, o Parque Cidade, todo esse território aqui a gente atende as famílias e eles vêm fazer essa retirada toda terça-feira, das 10h30 às 11h, a gente faz essa entrega aqui na nossa sede, né, no SEMEAR. Aqui hoje em dia as coisas estão muito difíceis, né? E aí já tem criança pequena e aí ajuda bastante, né? Por causa que as coisas estão tudo caro. E aí tem vezes que a gente não tem uma renda assim tão boa, né? Aí ajuda bastante. Mas toda terça-feira vem buscar, porque ajuda bastante. É nessa sala que as mulheres usam toda a sua criatividade no artesanato. Elas compartilham histórias, tiram dúvidas e se apoiam. E algumas são empreendedoras, como a Leila. Eu já faz 2 anos aqui também, entendeu? E aprendi bastante coisa. Eu queria ter a oportunidade de aprender, entendeu? Para poder eu vender, conseguir fazer o que eu gosto de fazer, que é meus panos, meus guardanapos. E aí consigo vender bastante. Como eu aprendi aqui, eu já faço em casa, já vendo. Dou risada com as meninas, brinco, mas em casa estou fazendo meu trabalho para vender muito mais. É muito legal. A gente
Sabe, às vezes sai de casa sem ânimo para nada. Quando chega aqui, o ânimo já sai, nós já está muito bem para continuar nosso trabalho. Aprendendo cada vez mais, coisa diferente, coisa nova que nós faz. É muito legal. Então aqui, além de transformar a sua vida no sentido do ânimo mesmo, de ter força, e ainda de quebra você aprendeu e consegue ainda ter um lucro através do artesanato. Isso aí, me ajuda bastante. Esses panos que eu faço em casa, que eu vendo, já me ajuda bastante. Então tem valido a pena? Tem valido muito a pena. Para mim foi uma alegria, porque eu comecei quando eu tive que fazer cirurgia, daí eu fiquei mais tempo parada em casa, né? E aqui eu encontrei amizade com as meninas, a gente conversa sobre tudo, sobre nossos filhos, aí cada uma tem seu tipo de dificuldade, uma ajuda a outra. Às vezes até fazemos orações, sabe? É bem legal. Aniversários mesmo, tem muitas que não tem. Aí aqui eles dão uma festinha pra gente, aqui. É bem legal. Aí chora, junta, todo mundo, sabe? Uma anima a outra. E é um aprendizado. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente, né? Nossa professora aqui, cada dia ela traz coisas diferentes pra gente fazer. E tudo, muita coisa que a gente não sabia, a gente aproveita agora de tudo. Você acha um pedaço de pano, a gente já faz alguma coisa, né? Então a gente é uma ajudando a outra e a gente tem uma fonte também de renda, né? Igual as meninas já estão vendendo bastante. Eu ainda não tenho coragem de vender minhas coisas, eu gosto muito das minhas coisinhas, mas elas produzem bastante, aí acaba vendendo, uma compra da outra, é bem legal. Uma ajudando a outra sempre. O Semeando Arte, ele começou para atender as mães que têm os filhos aqui, né, e que têm um tempo livre para aprender uma atividade, né? O principal foco do artesanato que a gente faz aqui é artesanato lucrativo. Então é para fazer disso uma fonte de renda para ajudar em casa. Então todos os artesanatos que a gente faz aqui há 2 anos, o foco é esse. Então tem algumas meninas que já estão vendendo as coisas que estão fazendo. Como que funciona? Começa em janeiro, não tem férias, então é direto. E tudo que é feito, a gente guarda. No fim do ano, em novembro, dezembro, tem uma exposição. E aí elas podem, inclusive, vender as peças que foram feitas, que são todas doadas pelo Instituto. Todo o material é tudo doado pelo Instituto. Então, elas têm esse tempo delas. Até eu brinco e falo para elas, deixa o problema lá fora e vem participar para ter um tempo de qualidade. Então, é mais para capacitar mesmo, ter um tempo bom aqui para elas, né, que elas possam interagir entre elas, conversar, né, um tempo de amizade, um tempo, sei lá, sem pensar em problema, né. Então é para garantir mais assim, a parte emocional, a parte financeira, abrange tudo. Essa é a finalidade. Para mim é muito bom. Né, eu me sinto, assim, como profissional realizada, né? Fora que a gente pega amizade, né? E a gente vê a diferença, né? De quando algumas meninas entraram, como elas eram e como elas são hoje. Então, a gente consegue ver a diferença em tudo, até na parte emocional, na parte... eu já estou vendendo isso. Então, assim, para a gente que é professora, assim, que ensina, é muito gratificante você ver que você ensinou e a pessoa, assim, conseguiu fazer, se capacitou e tem aquela independência agora. Então é gratificante quando a gente ensina e você vê que está dando resultados positivos. Segundo bloco do Mãos Solidárias começou mostrando para vocês tudo o que acontece, ou melhor, um pouquinho só do que acontece aqui nesse espaço, algumas das atividades, as oficinas, né, os depoimentos dessas mulheres, das famílias que aqui atuam também, né, no sentido de ter uma ocupação, né, e uma transformação de vida mesmo, né, Andréa? É sobre isso, é sobre a transformação que a gente vê na vida de cada atendido que a gente tem aqui e também das suas famílias, porque nem sempre as pessoas têm oportunidades de ter orientações, de ter o acolhimento no momento de dificuldade, porque muitas pessoas confundem serviço social com assistencialismo e a gente trabalha aqui com o serviço social, que é o acolhimento, a escuta qualificada, a orientação. Então é um trabalho muito bonito e um trabalho que complementa a vida das pessoas no dia a dia, dá direcionamentos. Então é muito prazeroso e é muito rico trabalhar, né? Eu me sinto abençoada de trabalhar num espaço como este.
Então é muito gratificante para nós também conhecer esse espaço, né, e ver no olhar também de cada criança, de cada pessoa que também trabalha, que atua, né, como oficineiro, como voluntário, porque realmente a transformação existe e existe para todo mundo, porque é uma troca de experiência, né, para todo mundo. Eu acho que qual que é a mensagem para você, que você deixa para tantas pessoas que querem conhecer de perto o espaço, conhecer o Instituto Semear ou até mesmo ajudar de alguma forma, Andréa? Bom, primeiramente quero convidar todos que sentem no seu coração, sabe aquele momento que você deseja, aquele momento da sua vida que você deseja fazer o bem ao próximo? Então eu convido você para vir conhecer o Instituto Semear. Nós estamos aqui no Residencial Vila Olímpia, em Campinas. Então é uma área de diversas vulnerabilidades, mas que também tem muita alegria, né? Tem o pessoal que está sempre de mãos dadas, que se ajudam, e nós estamos aqui justamente para transformar vidas, para que fazer com que essas pessoas tenham várias oportunidades, para que eles tenham conhecimento e acesso a essas oportunidades. Então eu convido você, não é sobre dinheiro só, né? O dinheiro a gente precisa, mas não é só sobre isso, porque o voluntariado ele vai além. Coisas, então tem serviços que podem ser prestados, de repente algum voluntário que tem alguma habilidade específica de oficina, que queira fazer um trabalho. Então a gente está sempre recebendo aqui de braços abertos, sorriso no rosto, e que essas pessoas possam vir, queiram e possam vir fazer parte da nossa história. Muito obrigada por ter recebido a gente, recebido o Mãos Solidárias, conhecer um pouquinho do espaço e o trabalho de vocês, André, e parabéns pelo trabalho realizado aqui com tantas pessoas. Eu agradeço muito vocês também dessa oportunidade da gente mostrar um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do nosso trabalho e das famílias aqui do Instituto Semear. Muito obrigada. Bom, Mãos Solidárias fica por aqui. Você pode acompanhar esse episódio também pelas redes sociais e no portal tvcamaracampinas.com.br. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até mais!